Olá, eu sou o Thiago Quatti e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Nessa semana, conversei com Daniela Leandro Rezende, que é doutora em Ciência Política pela UFMG e professora da Universidade Federal de Viçosa. Experimentei nesse episódio um novo formato, um pouco mais livre que os tradicionais. Começamos conversando sobre os estudos de gênero e sexualidade na ciência política. Abordamos os desafios e resistências dessa área aos nossos temas de pesquisa, mas também sobre como algumas brechas foram e ainda têm sido produzidas. Depois, Daniela nos contou um pouco sobre as pesquisas sobre mulheres e partidos políticos no Brasil, e mais especificamente sobre seu recente trabalho que investiga o funcionamento e os efeitos dos departamentos ou setoriais de mulheres nos partidos. Daniela ainda comentou sobre a recente decisão do TSE que recomenda a adoção de cotas de 30% para as candidaturas aos cargos internos aos partidos. Por fim, conversamos brevemente sobre a rede de pesquisas em feminismos e política, que busca reunir e fomentar pesquisadoras da ciência política e áreas afins que trabalham sobre feminismos, gênero e sexualidade. Antes de passar para o episódio, tenho alguns recadinhos. Sei que vocês já devem estar sentindo saudades de episódios com a Regina, mas em breve ela volta. Nesse período de quarentena, ela, em parceria com a Carol Parreiras, tem tocado um projeto maravilhoso que é o Ciclo de Debates Gênero e Desigualdades, que vai ao ar toda semana simultaneamente na página do Facebook do Núcleo Pagu, da Unicamp, e no YouTube do Numas, da USP. Alguns desses debates ocorrerão em parceria conosco e se tornarão episódios aqui. Por último, se você gosta do nosso conteúdo, considere nos apoiar financeiramente com doações mensais a partir de R$1 por meio da plataforma apoia.se. O apoio de vocês ajuda a manter o Larvas no ar, sempre distribuído gratuitamente. Fique agora com a nossa conversa! Meu nome é Daniela Rezende, sou professora no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Viçosa, sou mestre e doutora em Ciência Política pelo Departamento de Ciência Política da UFMG e venho pesquisando já há algum tempo o tema das mulheres nas instituições políticas no Brasil. Também tenho trabalhado mais recentemente, com foco agora nas eleições de 2020, com grupos de mulheres candidatas do município de Viçosa e de municípios da Zona da Mata, do leste de Minas, com mulheres agricultoras, numa tentativa de garantir maior inclusão de mulheres na política institucional. Antes da gente entrar no tema da nossa conversa, eu sempre fico curioso para saber um pouquinho mais sobre as pessoas e como é que elas chegaram a se interessar pelos temas que pesquisam. Como é que foi essa sua trajetória? É engraçado, assim, a minha escolha desse tema, ele vem, eu acho que de um primeiro tema que não está relacionado com o tema das instituições, mas de um trabalho que eu desenvolvia quando eu ainda estava na graduação, num pré-vestibular comunitário que se chamava EduCafro. Educação e Cidadania para Afrodescendentes e Carentes, que era o nome, né? O EduCafro foi criado em São Paulo, tem à sua frente a figura do Frei Davi, que é um militante pela igualdade racial. E para estudar EduCafro, eu tive contato numa disciplina com a Marlise Matos, que é professora do UFMG, foi minha orientadora na graduação e no mestrado, com as teorias feministas, mais especificamente com a discussão sobre redistribuição e reconhecimento. E como o pré-vestibular era para afrodescendentes e carentes, essa era uma questão que me mobilizou, assim, né, para pensar. Então eu cheguei no estudo de mulheres e política primeiro por esse contato com as teorias da justiça, teoria feminista. E aí no mestrado eu fui estudar as mulheres na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e no doutorado as mulheres nas comissões legislativas de Brasil, Argentina e Uruguai. E aí, quando eu estava fazendo a tese, uma das questões que aparecia assim, com muita força era a questão dos partidos políticos, né? Ou a atuação dos partidos. Por quê? Porque em todas essas casas legislativas que eu estudei, na Argentina, no Brasil e no Uruguai, o princípio da proporcionalidade partidária é o critério de distribuição de recursos legislativos.
Então, o partido é um ator central nessas arenas, e aí eu comecei a pensar mais sobre os partidos, fui procurar como que os partidos lidavam com essa questão do gênero, da inclusão de mulheres, e aí fui me deparando com algumas questões interessantes, né? Assim, a maioria dos partidos mencionava movimento ou secretaria de mulheres nos seus estatutos, mas não se tinha nenhuma informação sobre essas secretarias, né? A gente, quando começava a buscar mais a fundo, pouquíssimas tinham sites, algumas tinham links nos sites dos partidos, pouquíssimas tinham regimentos. Aí fui olhar também para o percentual de mulheres nas executivas dos partidos, que são órgãos decisórios. E também um percentual muito limitado, né? Em alguns partidos até a gente consegue encontrar paridade, na verdade no caso do PSOL mais especificamente. E uma coisa curiosa, Coate, que eu notei é que, por exemplo, o site do TSE, né, ele tem registrado lá todos os diretórios e as comissões executivas dos partidos. Eles têm que registrar, isso é um dado público. Só que não tem nenhum dado sobre gênero ou raça dos membros dos diretórios e comissões executivas, né? Então, isso é uma outra questão curiosa. E aí eu fui me envolvendo um pouco com esse tema, né? E ele apareceu para mim como um tema interessante para ser pesquisado, né? Depois que eu terminei a tese. Dani, já que você tem essa trajetória já até um pouco longa sobre estudos de gênero dentro da ciência política, eu queria começar a nossa conversa nesse tom um pouco mais geral. Porque aqui no Larvas eu já tenho divulgado vários trabalhos de estudos de gênero em uma série de campos do saber, né, na psicologia, sociologia, antropologia, mas eu tenho divulgado muito poucos dentro da ciência política. Das ciências sociais, com certeza, a nossa disciplina é ainda a mais resistente a encarar e a dar legitimidade mesmo aos estudos de gênero. Mas apesar disso, esses estudos não são novos na nossa disciplina. A gente tem algumas colegas pioneiras que estão pesquisando isso. Aqui no Brasil, pelo menos, se não me engano, eu posso estar errado nisso, desde a década de 70, não é? Então, assim, apesar de já ter esses estudos que são um pouco até antigos, muitas vezes, e a gente começa a ver agora uma certa expansão desse campo, que você, inclusive, tem participado disso. Você poderia contar um pouco mais pra gente sobre isso, sobre como é que a disciplina está lidando com isso, um pouquinho dessa história e desse boom também? Coate, você tem toda a razão, né? Esse diagnóstico é um diagnóstico, acho que já é reconhecido, né, e compartilhado de que das ciências sociais, e pensando especificamente em sociologia, antropologia e ciência política, a ciência política é a disciplina menos porosa aos estudos feministas e de gênero, né? Assim, a gente tem diagnósticos desde a década de 90, naquele livro que a Ampox organizou, que ler nas ciências sociais brasileiras, que você tem um mapeamento ali de que a ciência política de fato é um campo menos poroso. Depois a Marlise Matos, em 2016, num capítulo de livro sobre a ciência política brasileira, um livro organizado pela ABCP, reforça esse diagnóstico que já tinha sido apresentado. Então a gente tem aí 20 anos depois, a gente encontra uma situação que ainda é próxima daquele diagnóstico do livro de 1995. Então, a ciência política, de fato, ela tem se mostrado menos porosa aos estudos feministas e de gênero, o que eu sempre penso que é, falar curioso, né, na falta de outra palavra, assim. Porque se a gente pega a definição da Scott, do que é gênero, a segunda parte da definição da Scott é: gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. E se a gente considera que o objeto de estudo da ciência política é o poder, são as relações de poder, era de se esperar que os estudos de gênero fossem centrais na ciência política, né? Ou seja, entender as dimensões generificadas do poder, como que as relações de poder, as relações de hierarquia, mas também as relações de resistência às opressões, elas são generificadas, elas são baseadas em noções do que é o masculino e do feminino, e pensando que a própria política, a atividade política é pensada como uma atividade masculina. Assim, chama atenção, né, de quem estuda gênero, que esse ainda seja um campo marginal na ciência política. E quando eu trago a definição da Scott para a gente pensar como que essa marginalidade ela é limitadora, eu acho que é importante, né, a gente pensar
que essas lógicas generificadas do poder, essas lógicas generificadas da política, elas ajudariam a gente a entender muito melhor os fenômenos da política, né? Não só quando a gente está falando, por exemplo, do governo Bolsonaro, que isso é mais explicitado nas metáforas que o presidente usa, nessa tentativa de combater o que ele chama de ideologia de gênero, né? Ou seja, essa carga antigênero desse governo, mas até da gente entender a própria política da ciência política também. Ou seja, a ciência que se ocupa da atividade política, ela também é uma ciência generificada, como são todas as ciências, né? Pela sua própria formação. Mas é interessante perceber isso. E isso significa que, na verdade, a ciência política está perdendo muito com essa marginalidade dos estudos de gênero. Porque tem questões que são já antigas nos estudos de gênero, né? Você mesmo fala que essa não é uma tradição recente, que elas ajudariam muito a gente pensar de forma mais adequada, inclusive do ponto de vista da objetividade científica, os fenômenos da política, né? Por exemplo, vou falar sobre isso que tem a ver com a minha tese. Quando a gente pega os modelos que vão estudar por que determinados parlamentares vão para comissões legislativas, tem um modelo que vai falar que é por causa da expertise, tem outros que vão falar que os partidos é que definem a ocupação das comissões, tem outros que vão falar que são os interesses eleitorais de legisladores e legisladoras. Nenhum modelo leva em conta a questão do sexo e gênero. E quando a gente pega os dados de comissões, pelo menos a dimensão descritiva vai mostrar que as mulheres estão muito concentradas em umas comissões e muitas vezes nem nunca ocuparam determinadas comissões, ou ocupam residualmente. Se a gente vai para as presidências das comissões, essa é uma dimensão ainda menos inclusiva, né? As mulheres, ou seja, então isso ajudaria a gente a conhecer melhor dinâmicas da política como essa, né? Mas esse é um exemplo muito específico. Agora, se a gente pega, por exemplo, essa dimensão de gênero, que foi tratada, inclusive, no período pré-eleitoral como cortina de fumaça, ou uma questão secundária, menos relevante da política institucional, das eleições. Cientistas políticos, inclusive, argumentando que foi o ele não que fez o Bolsonaro ganhar. Então, assim, isso significa de não estar entendendo, na verdade, o poder dessas metáforas que remetem à desigualdade de gênero, né? O poder dessa luta contra a chamada ideologia de gênero para dar sentido para uma série de políticas impopulares, políticas que vão levar ao aumento da desigualdade, pensar a violência, porque os estudos de gênero, eles pensam a violência de gênero a partir de uma dimensão política. E isso tem muito a ver com os movimentos feministas. Quando você pensa em briga de marido e mulher, tem que se meter a colher, ou seja, que a família não é uma instituição que deve ser tratada como uma instituição privada, as relações afetivas, elas têm uma dimensão política. Então, os estudos de gênero, eles contribuem para a gente repensar conceitos fundantes da ciência política. Então, se a gente trata esses conceitos como marginal, quem está perdendo é o próprio campo da ciência política, porque está perdendo a possibilidade de ampliar o próprio escopo da política e da ciência da política, de se pensar e se pesquisar sobre esse tema. Então, a ciência política é que perde muito com isso, né? Apesar, né, de você mencionou, haver, né, nos últimos anos, um crescimento, pelo menos, da visibilidade, né, dos estudos de gênero na ciência política. Isso é inegável. E isso tem muito a ver, e aí eu vou usar essa ideia da cultura organizacional, que está no livro da Xie Binger, quando ela pergunta, o feminismo mudou a ciência? Ela está pensando mais nas ciências naturais, mas ela está falando de como não adianta ter mais mulheres nas ciências. Você precisa ter uma cultura organizacional que, de fato, permita que essas mulheres elas mudem a própria lógica do fazer científico. Se a gente pega esse crescimento dos estudos de gênero na ciência política, acho que uma hipótese que a gente tem que considerar é a criação da área temática na Associação Brasileira de Ciência Política. Ou seja, essa é uma mudança organizacional, institucional, que dá fôlego para o crescimento dos estudos de gênero na ciência política. E se você pega a produção, estou falando isso sem ter uma análise sistemática, né? Você vê que os estudos de gênero na ciência política, eles são plurais. Você vai ter desde trabalhos que estão falando de instituições políticas, de eleições, até trabalhos que estão falando de movimentos sociais, de direitos sexuais e reprodutivos, da questão LGBT, né? Então você tem uma pluralidade enorme. Esse é um impulso muito importante que foi dado ali. Mas
Uma questão que eu acho que a gente tem que considerar, Coate, é que a produção de estudos de gênero feministas e de gênero na ciência política, ela ainda está concentrada. Ela está concentrada em pessoas e ela está concentrada em instituições. E isso é ruim para o campo. Isso significa que você tem poucos programas, por exemplo, de pós-graduação que acolhem pesquisas de pós-graduação voltados aos estudos de gênero, feministas, sexualidade. Você tem poucos programas. Quando a gente pega as teses e dissertações produzidas, você tem uma concentração em 3 instituições, que são o NB, o FMG e a URGS. Quando você pega as orientações, ela está concentrada em algumas pesquisadoras, que são Flávia Biroli, Marlise Matos, Jussara Praz e Heli Pinto, que são, a gente pode considerar essas pesquisadoras, né, o que na literatura sobre institucionalismo feminista se chama de atores críticos, né? Então, são aquelas que vão fazer a diferença, né? Porque promovem esses estudos, incentivam, acolhem orientações. Vamos pegar linhas de pesquisa de estudos feministas e de gênero nos programas de pós-graduação em ciência política. Isso é raro, isso é raríssimo. Então, a gente tem também uma conformação institucional, organizacional da área que não favorece a expansão desses programas. Quando você tem que submeter um projeto no CNPq, quando tinha, né? Porque isso também está no passado agora, né? Infelizmente, né? Assim, quando a gente ia fazer isso, por exemplo, esse projeto dos partidos políticos, eu submeti à área de partidos, ou seja, a avaliação que você recebe está tudo bom, mas não é uma prioridade da área nesse momento. Então, ou seja, o financiamento é escasso, as condições de produção desses estudos são escassas. Então, isso tem a ver com questões organizacionais. Quais são as oportunidades das pessoas desenvolverem esses estudos? Quais são as possibilidades, inclusive, em termos de alocação de recursos, bolsas de pós-graduação, financiamento de pesquisa, etc. Então, a ciência política ainda precisa avançar muito, 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 muito no que se refere aos estudos feministas e de gênero. E isso significa um ganho potencial para a área, porque os estudos feministas e de gênero, eles são extremamente plurais, eles dialogam com todas ou quase todas as áreas temáticas da Associação Brasileira de Ciência Política. E mais, eu e a Maria Lígia Elias fizemos um estudo da produção de teses e dissertações sobre estudos de gênero e feministas na ciência política, e a gente vê que a produção, inclusive, acompanha os principais desafios da democracia brasileira, que isso tem a ver com princípios, né, do campo dos estudos de gênero e feministas, que é essa coisa do movimento em teoria, teoria em movimento, que são reflexões inspiradas pela realidade. Então é isso, você tem estudos que são voltados para pensar a realidade. Então, ativismo institucional, né, com a criação da SPM é um tema, a própria questão da transição, da incidência da mobilização das mulheres na transição democrática, esse é um tema. A questão das políticas públicas, a questão da violência de gênero. Você tem estudos comparados entre países, então você tem uma pluralidade imensa, né? E a ciência política só teria a ganhar abraçando de fato essa pluralidade. Que interessante, Dani. E entrando um pouco mais no seu trabalho, como você vem falando, a ciência política tem desenvolvido uma série de estudos sobre gênero e política, mulheres e política. Algumas áreas estão mais bem desenvolvidas, outras menos desenvolvidas, né, claro. E uma das questões que tem sido bastante estudado é essa face da desigualdade da representação política de mulheres. Porque a representação política é a face mais visível dessa desigualdade. Mas a face que você estuda é uma face um pouco mais invisível, né? Que é essa dinâmica interna dos partidos. Que é visível para quem está dentro dos partidos. Mas para grande parte da população que não acompanha esse cotidiano partidário, isso não é tão perceptível. E o que você está querendo estudar é como é que essa desigualdade está estruturada nos partidos, como é que os partidos são generificados, né? Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. É isso mesmo, Cláudio. Quando a gente estuda subrepresentação de mulheres, né, esse é um grande tema da ciência política brasileira, porque nós conseguimos chegar em 15% de deputadas nas últimas eleições, o que trouxe outras questões para discussão, né? Uma pluralização ideológica, outras disputas emergindo e tal. Mas quando a gente pensa em subrepresentação, tem uma etapa anterior a ocupar as cadeiras, que são as eleições.
E no Brasil, só pode participar das eleições pessoas que são filiadas a partidos políticos. Até isso no calendário do TSE, por exemplo, aparece, né? Da afiliação tem que ocorrer até um determinado prazo, se a pessoa quiser se candidatar às eleições. Então, os partidos detêm o monopólio da representação no Brasil, né? Eles são instituições centrais e eles são instituições que atuam como filtro, então, né? Entre quem pode concorrer às eleições e quem não pode. Então, são organizações cruciais. São também organizações que definem quem vai se candidatar. Dentre as pessoas filiadas, os partidos definem quem vai se candidatar. A lista de candidaturas é uma definição dos partidos e também definem como vão ser distribuídos os recursos, tanto partidários quanto os recursos eleitorais para financiamento de campanha. Então, os partidos eles têm muito poder quando a gente pensa em termos da representação política. É claro que existem hoje algumas regulações, reserva de recursos para programas de formação política de mulheres, para participação política de mulheres. A gente teve também nas eleições de 2018 a destinação de 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para as candidaturas de mulheres. E a gente tem a lei de cotas que define que 30% das candidaturas, ou seja, que cada sexo pode ter no mínimo 30% e no máximo 70% de representação. Como a dinâmica da desigualdade pesa em desfavor das mulheres, esse 30% geralmente é tomado como 30% de mulheres. E o que era para ser um piso vira um teto, né? Os partidos, então, entendem que eles têm que preencher 30% de candidaturas femininas e o trabalho está encerrado aí. Então, a gente vê que para entender essa dinâmica da subrepresentação, a gente tem que olhar também para os partidos e como eles organizam de forma decisiva a competição eleitoral no Brasil. E essa é uma dinâmica, como você disse, invisível, mas não é só para quem não está nos partidos. Essa é uma dinâmica invisível também, muitas vezes, para quem está nos partidos. Por quê? Porque os partidos brasileiros, nas questões mais centrais que têm a ver com esses recursos, eles são organizados informalmente. Não está escrito na maioria dos estatutos como que vai se dar a seleção de candidaturas. Não está escrito como que vai se dar a distribuição de recursos, mesmo os 30%. Como que vão ser distribuídos os 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha entre as mulheres? Não está escrito. Então, os partidos eles se organizam de maneira muito informal no Brasil, muitas regras informais, né, aquela coisa da prática mesmo, né? Então as pessoas que estão mais tempo nos partidos, elas têm muito mais poder porque elas conhecem melhor as regras, a capacidade de influência é maior. Então esse é um elemento importante da gente considerar. E os partidos no Brasil, eles têm grande autonomia para decidir sobre esses temas. Os partidos eles têm que definir algumas questões em estatuto, mas nem tudo precisa constar no estatuto. E o que não está no estatuto ou nas resoluções, muitas vezes não assim, significa que são regras do hábito, né? Que tem a ver com essa dimensão da cultura organizacional também, né? São aquelas regras, né? É assim que funciona, sempre foi assim. E isso, quando a gente pensa na desigualdade de gênero, e essas duas questões combinando, a informalidade que é característica da organização dos partidos e a dinâmica de gênero, a gente tem uma conjunção muito perversa. Porque desde a Constituição de 88, a discriminação por sexo, a discriminação de uma mulher por ela ser mulher, por exemplo, não pode, isso é proibido. Então, essa desigualdade, essa discriminação, ela vai operar não de maneira explícita, ela vai operar nessa invisibilidade. Ela vai operar nessas regras informais. Então, se os partidos são ambientes que são organizados, sobretudo de maneira informal, essas desigualdades encontram aí um campo fértil para se manifestar, para se desenvolver, para operar. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa, e a ciência política precisa, e os estudos de gênero precisam olhar para os partidos políticos, levando em consideração essa dinâmica informal, generificada na distribuição de recursos e na organização das dinâmicas intrapartidárias. E uma das formas de tentar lidar e enfrentar com isso que tem surgido recentemente é essa criação de departamento de mulheres, né, que é o objeto dessa sua pesquisa mais recente. Conta um pouco dessa pesquisa pra gente.
Olha só, esses departamentos, que já foi departamento, hoje é secretaria, coordenadoria, Setorial também, né? setorial, movimento, né? Essas instituições de mulheres, essas organizações de mulheres, os partidos, elas não são tão recentes assim, não. Algumas já são bem antigas. Isso aí varia, né? Essa é uma outra questão importante. Primeiro, essas organizações, elas também são, em sua grande parte, informais. São pouquíssimas que têm regimentos internos. Então, uma coisa curiosa que acontecia na pesquisa, por exemplo, e quando a gente está falando de dinâmica informal, é pesquisa qualitativa, né? Não está no estatuto, não tem um dado objetivo. Então, você tem que entrevistar as pessoas, perguntar, conhecer, para tentar entender um pouco essa dinâmica. Então, quando a gente estava organizando o campo da pesquisa, a gente ligou para todos os partidos, as sedes nacionais dos partidos. Eu vou contar duas anedotas, Quati, que eu acho que elas ilustram muito bem qual que é o status dessas organizações, tá? A primeira é que a gente ligou para um partido e perguntou assim, qual que é o telefone da Secretaria de Mulheres, né? Ah, não, é aqui mesmo que você fala. Ah, vocês podem mandar para a gente o regimento interno, um estatuto da secretaria? Não, o estatuto é o que está no estatuto do partido. Aí a gente ia para o estatuto do partido, o estatuto mencionava assim, fazem parte dos movimentos, o movimento de mulheres, ou são órgãos do partido, a Secretaria de Mulheres. Era essa a única menção no estatuto, ou seja, essa era a única menção, não tem estatuto ou regimento interno. Como que essa organização funciona? Né? É a grande questão. Um outro, a gente foi num prédio público para fazer uma entrevista. Falando da gente, porque eu estava acompanhada da bolsista de iniciação científica, Brenda Barreto, que hoje faz mestrado no UFJF. E a gente se apresentou, né, para o porteiro e falou, nós vamos em tal secretaria, né, na Secretaria de Mulheres do partido tal. Aí o porteiro virou para a gente e falou assim, não é aqui não. Aí nós olhamos e falamos assim, sim, olha ali naquela, sabe aquela lista dos andares? Aí a gente falou assim, olha ali, ele desceu de onde ele estava, foi lá, olhou pra gente e falou, é aqui mesmo, pode subir. Então eu tô rindo, né, tô rindo, mas é de desespero. Então, assim, essa informalidade ela é desse nível em alguns partidos, porque se a informalidade é uma característica predominante, a outra conclusão que a gente pode tirar dessa análise é que tem uma diversidade enorme dessas organizações. Então, você tem organizações que são mais hierarquizadas, você tem a presidente, e aí dela emana toda a ação daquele órgão. Você tem outras organizações que funcionam com órgãos colegiados, então são mais coordenadorias, que tem mais de uma pessoa e as decisões ali são colegiadas. Você tem organizações que são dirigidas por militantes partidários, históricas inclusive, né? Pessoas que estão há décadas no partido, que entraram no partido como um desdobramento da militância no movimento estudantil. Né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Porque isso diz também, não só de uma trajetória individual, mas isso diz de uma conformação do ativismo político no Brasil. Que então a militância partidária era vista como uma militância política importante para os jovens, etc. Então você tem essas coordenadoras que têm essa trajetória. Você tem organizações que são dirigidas por legisladoras, mandatárias, deputadas federais. E isso tem impacto na forma como essa organização atua. Porque se por um lado uma secretaria que tem como presidente uma deputada federal, essa deputada ela tem outras agendas, ou seja, tem que lidar com o seu próprio mandato, da sua atuação na Câmara dos Deputados, a mandatária, numa reunião partidária, ela tem mais capital para influenciar a tomada de decisão. Então essa é uma das coisas que a gente percebeu. Enquanto aquelas mulheres que são vinculadas à militância e tal, uma militância histórica no partido, elas têm mais possibilidade de se dedicar às ações da secretaria, tanto ações de formação, quanto ações de produção de informação, muitas vezes elas acabam atuando em secretarias que são segregadas, né? Ou seja, coisas de mulher é na secretaria da mulher, na coordenadoria da mulher. O partido lida com as coisas da política, vamos dizer assim, né? Com P maiúsculo. Então, essas organizações, elas são muito diversas. A ideia de pensar que tem algumas que são movimentos, né? Movimentos de mulheres, não necessariamente fazem parte da organização partidária. Elas podem ser movimentos da militância. É um movimento da militância que não necessariamente tem alguma entrada na organização partidária.
E você percebe que tem uma influência aí da localização do partido no espectro político na forma como esses departamentos ou esses setoriais se organizam e o poder que eles têm dentro do partido, ou não? Olha, Quat, essa pesquisa eu fiz entrevistas em 4 partidos, então não tem como te falar de uma associação estatística, não. Mas isso, para mim, não tem a ver com ideologia a partir dos levantamentos que eu fiz. Porque, por exemplo, você tem o PSDB, né? O PSDB, a própria Teresa Sacchetti, que também é uma pesquisadora dos partidos, minha referência bibliográfica, também uma das pioneiras, junto com a Clara Araújo, do estudo Gênero e Partidos, ela fala que o PSDB deu um salto nas eleições de 2018, né? Conseguiu eleger muito mais mulheres. E a Secretaria de Mulheres do PSDB, né, nacional, era dirigida pela então deputada federal Ieda Cruzius, que é uma mulher que já foi governadora de estado, já foi ministra de governo, né? Ou seja, então, que tem uma trajetória extremamente importante no partido. A presidente de honra é a Jurema Bentes, que também tem uma trajetória de muitos anos no partido. E a secretaria conseguiu, de fato, né, ter uma atuação que levou à eleição de mais mulheres no partido. Então, é um partido de centro-direita em que a organização de mulheres é bastante efetiva no sentido da inclusão de mulheres na política. E você tem também a Secretaria de Mulheres do PT, por exemplo, que é uma secretária super atuante, super organizada. Você tem uma série de resoluções das convenções partidárias que tratam, então isso está tudo documentado, não está no estatuto, está nas resoluções, que distribui recursos de campanha a partir de projetos, que é o Elas por Elas, que também tem uma incidência, mas é diferente do que você vê, por exemplo, no PSOL, que é o único partido, de fato, que tem paridade na bancada, que tem paridade nos órgãos diretivos do partido. Então, você tem uma variabilidade com relação a isso, que eu acho que não necessariamente está vinculado à ideologia partidária. Isso está vinculado, principalmente, a quem são as pessoas que ocupam esses lugares decisivos, a Secretaria de Mulheres, quem ocupa a presidência do partido, as fundações partidárias, elas são extremamente importantes ou podem ser importantes para o sucesso das secretarias, porque as fundações partidárias, elas recebem 20% dos recursos do fundo partidário. E a missão das fundações partidárias é formação política. Então, quando as secretarias não tinham aquela destinação dos recursos do fundo partidário, esse recurso, para os partidos que queriam fazer, de fato, uma formação, eles vinham dos recursos das fundações. Isso é outra coisa. Quando você pensa em infraestrutura, porque esses 5% dos recursos vão para a secretaria, a gente pensa, o Brasil é enorme, né? Quase 6 mil municípios, 27 estados, né? Então, assim, 5% dos recursos para você mobilizar, nem sempre dá para atuar em todos os estados, então muitas secretarias não têm nem sede, não tem sede. Funciona ali não que isso seja ruim, não necessariamente, mas assim, é como se fosse esse órgão, é informal mesmo, né? Quando precisa ou quando tem alguma demanda específica, atua. E quando tem sede e o porteiro também não reconhece a sede, isso é um sinal de que, né, ou seja, são órgãos informais e invisíveis mesmo, né? Então, acho que esse é um resultado muito preocupante, né? Por que preocupante? Porque se a gente vê que as mulheres que estão organizadas nos partidos, elas enfrentam grandes dificuldades, em termos, inclusive, da possibilidade de influenciar na tomada de decisão, você imagina para a pessoa que se filiou, que quer concorrer a uma eleição, aqui no município de Viçosa. Por isso que eu te falo que essas dinâmicas, elas não são invisíveis só para quem está fora do partido. Muitas vezes elas são invisíveis para quem está dentro do partido. E aí é mais grave. Dani, você estava falando aqui agora da importância dessas fundações partidárias na gestão dos recursos do fundo partidário, mas tem também aquele 30% dos recursos das campanhas que devem também ser direcionados para campanhas de mulheres. Sua pesquisa conseguiu observar como é que esse dinheiro tem sido gerido, como é que tem sido utilizado, como é que isso funciona e qual que é a influência disso?
A gente observou, Coate, por depoimentos das próprias mulheres entrevistadas, que as secretarias de mulheres, as coordenadorias, elas quase não têm incidência sobre a distribuição desse recurso, né? Em alguns partidos elas têm, mas em outros partidos elas não conseguem ter nenhuma participação na definição nem das candidaturas, né? Ou seja, se você tem uma organização que é responsável pela formação de lideranças femininas, incremento da participação política das mulheres. E essa organização, ela não é nem consultada sobre as candidatas que vão concorrer à eleição e nem sobre como vão ser distribuídos esses recursos. Então, isso é uma questão muito... E mesmo o recurso, né, os 5% do fundo partidário, a lei fala que tem que ser aberta uma conta específica para depósito desse recurso. E eles vão ser geridos pelas secretarias da mulher. Muitas vezes esses recursos eles são geridos pelo partido, pelo contador do partido, e essas mulheres elas recebem quando solicitam, né, em alguns partidos com muita dificuldade, algum balanço desses recursos. Então, ou seja, são organizações que também não têm autonomia financeira, mas elas também não têm personalidade jurídica. Elas são muito... Se os partidos têm várias dimensões que são informais, as secretarias de mulheres, elas também são caracterizadas pela informalidade e elas não têm, como os partidos, personalidade jurídica. Então, não pode abrir uma conta em nome da Secretaria Nacional de Mulheres do partido tal, que esses recursos seriam geridos pela responsável pela secretaria. Então, a gente também não tem isso, não tem autonomia financeira e nem capacidade de influenciar os processos decisórios, muitas vezes, dos partidos, a seleção de candidaturas e a distribuição de recursos. Então, a gente precisa olhar com mais... atenção para essas dinâmicas que acontecem ali. A gente precisa investir muito em pesquisa qualitativa mesmo, né? Conhecer quem são as mulheres, essas mulheres, conhecer quais são as atividades envolvidas, dar visibilidade mesmo, porque se é invisível, é como se não existisse. Dani, a gente está conversando aqui sobre a desigualdade, né, de gênero interna aos partidos. Uma das informações que você nos deu aqui é também da falta de mulheres nesses postos de liderança, de direção dos partidos e como é que isso influi, né? Principalmente que, como você está dizendo, grande parte das normas são informais. E aí a gente teve agora nessa semana uma decisão do TSE, uma decisão num processo de consulta, isso é importante da gente mencionar, né? Porque isso tem efeitos jurídicos que não são necessariamente vinculantes, que recomenda a adoção também de cota de 30%, não só na lista de candidatas, mas também na lista das candidaturas internas do partido para os postos de direção e outros postos dentro da instituição. Eu sei que tem ainda como se você já ter estudado isso, mas qual a sua opinião sobre essa decisão? Se você puder comentar ela um pouquinho para a gente. Olha só, Coate, quando a gente pega o percentual de mulheres nas direções dos partidos, ele é muito pequeno, né? A gente tem um partido só que atinge a paridade, que é o PSOL. E 2 partidos que estabelecem a paridade como critério antes dessa decisão do TSE, que são o PT e PSOL. Tem outros partidos que já têm cotas também antes dessa decisão, PSB, PDT, né? São partidos que já têm reserva de vagas para as mulheres nos órgãos decisórios. Essa decisão, ela segue um pouco aquilo que foi definido pela legislação do Uruguai, né, em 2012, quando a lei uruguaia define cotas nas eleições, define também reserva de vagas para mulheres nos diretórios dos partidos, mas ela tem que ser olhada com muito cuidado. Primeiro porque a decisão do TSE não define sanção. Então, o partido que não cumprir essa regra, ele não sofre nenhuma sanção. É o legislativo que vai trabalhar em cima de uma legislação com previsão de sanção para que isso tenha algum reforço. Segundo, eu acho que é importante a gente considerar que no diretório partidário você tem vários cargos, desde o presidente até as vogais e suplentes, né? Você pode ocupar essas vagas colocando mulheres como suplentes e vogais. Não necessariamente as mulheres vão estar, de fato, ali na presidência, vice-presidência, secretaria, tesouraria, que são cargos mais importantes no processo de tomada de decisão ali do partido. Então, eu acho que essa cota, ela parece muito com a nossa lei de cotas. Você cria a lei de cotas, mas os partidos têm que reservar, não tem que preencher. Aí depois tem que preencher, mas aí só começa a fiscalizar mesmo
se os partidos estão garantindo os 30% para as mulheres, quase 20 anos depois da primeira lei. E preencher aqui, só fazer um parênteses para o ouvinte, né? Preencher aqui é a lista de pessoas que vão se candidatar, não é necessariamente que serão eleitas, né? Porque tem uma diferença aí. Ou seja, mudanças assim, caminhando a passos de tartaruga. Mudanças extremamente lentas, né? Extremamente cuidadosas, porque tomam como princípio, de fato, a autonomia partidária para se organizar. Então, eu acho que, assim, chama atenção para essa questão, mas eu acho que avança pouquíssimo. Até porque nós sabemos pouquíssimo. Tudo, acho que eu falei da questão das secretarias de mulheres e tal, a gente sabe muito pouco como as dinâmicas de gênero operam nos partidos brasileiros. A ciência política mesmo, né, conhece muito pouco. Então a gente tem que ter mais estudos de caso, né, porque a dinâmica municipal é diferente da dinâmica estadual. A gente tem que estudar os estados, porque a disputa, por exemplo, para a Câmara dos Deputados, a definição da lista, ela se dá ali no âmbito dos estados. Como que isso acontece nos municípios? Aí são outras dinâmicas, municípios que são capitais, municípios que são de grande, pequeno e médio porte, são outras dinâmicas. Então, eu acho que a gente precisa ainda avançar muito para entender como que essas dinâmicas, elas também são generificadas, né? Elas se intersectam com a dimensão de gênero, com a dimensão de raça, com a dimensão da sexualidade, né? Na verdade, esses eixos, como que eles operam nos partidos, né? Eu acho que é importante a gente ainda avançar, inclusive para dar conta de propor medidas que sejam mais efetivas, né? E pegando aqui um gancho, então, nessa sua fala de que precisamos de mais estudos sobre isso, eu queria, então, puxar aqui um pouquinho a conversa para outro lado e te perguntar sobre a rede de pesquisa em feminismo e política, que você é uma das fundadoras, uma das pessoas protagonistas aí na rede, que está justamente tentando estimular o desenvolvimento de pesquisas sobre feminismo e política, sobre gênero e política, gênero, sexualidade e política, que também lançou um livro recentemente, né? Conta pra gente um pouquinho da rede e depois fala um pouquinho do livro, que tal? Conversa boa, né? Falar sobre a rede. Então, a rede é uma rede, né, de pesquisadores que são da ciência política e que estudam esses temas. Gênero, sexualidade, instituições, participação, movimentos sociais, comunicação, política. E ela tem o desafio, né, que é de fomentar esses estudos e que esses estudos ocorram de forma colaborativa. Então, eu acho que são questões importantes para a gente pensar quando a gente está falando dessa ideia da rede, né? A ideia é que ela seja uma rede mesmo, né? Que ela não esteja centrada em pessoas específicas e que ela também não seja sustentada por determinadas hierarquias que são muito comuns, essas organizações mais competitivas e hierárquicas no campo científico, né? Então, a ideia é que a gente promova a colaboração, que incentive o desenvolvimento desses estudos no campo da ciência política, que a gente possa se apoiar no sentido da produção das pesquisas, se apoiar no sentido da produção do conhecimento, né, de enfrentar essa posição de que os estudos de gênero, ou gênero é uma cortina de fumaça, ou é um tema secundário, menos importante da política. Tem também como objetivo garantir a diversidade regional, né? Isso eu acho que é uma coisa muito importante na rede, né? A diversidade regional. Então, tem pesquisadores das 5 regiões do Brasil, né? Até no encontro que a gente teve em Viçosa, o segundo encontro que a gente realizou no ano passado, a gente teve gente das 5 regiões do Brasil, né? Eu acho que isso, estudantes de todos os níveis, graduação, pós-graduação. Então, isso tem a ver também com essa dimensão, eu vou chamar de transmissão intergeracional dos estudos feministas. Né? Quem estuda movimento feminista encontra que esse é um desafio, né? A transmissão intergeracional do feminismo, que você tem uma questão mesmo etária, né? Enfim, então esse também é um objetivo, né? A transmissão intergeracional dos estudos feministas e de gênero, que essas pessoas que cheguem agora na graduação, né, com interesse de estudar gênero e feminismo, não escutem que... Como que isso é ciência política? Né? Como que você explica que o seu tema é um tema da ciência política? Né?
Enfim, né? Eu acho que a gente está falando coisa que a gente já escutou, né? Então, que a gente possa criar um ambiente que seja mais acolhedor, né? A essas demandas que estão crescentes. Que a gente possa fomentar a colaboração, troca, trabalhos em coautoria, que eu acho que é uma coisa que a gente faz muito pouco, né? E a organização política mesmo, Quat, porque também, além dessas questões do campo científico, hoje, quem estuda gênero e feminismos, né? Você já tratou disso em outros episódios, né? Do Larvas, enfrenta um desafio que é a criminalização do gênero. Então, sob o signo da ideologia de gênero, né, que é esse mote dos movimentos antigênero, as pesquisas que a gente faz, elas ainda enfrentam, né, esse rótulo de serem anti-ciência ou não ciência, não são científicas. Então, se tem a crítica de que não é ciência política, ainda tem uma outra que é mais ampla, que não é nem ciência. O que está sendo transformado em realidade em vários países. A Hungria baniu os estudos de gênero das universidades, porque gênero não é teoria, não é ciência, é ideologia. Então, a rede também tem esse propósito, da gente se aproximar mesmo, num contexto político que você tem a criminalização do gênero, a criminalização dos estudos de gênero. Como que você trabalha com disciplinas que tratam desses temas, né? Essa é uma demanda de estudantes das universidades hoje, né? Essa é uma demanda, estudar gênero, estudar raça. Não necessariamente essas são iniciativas de docentes, né? Essas são questionamentos contundentes que têm sido feitos pelos discentes, né? Estudantes de ensino médio também querem debater esses temas, cada vez mais próximos desses temas. Então, a rede, ela tem um propósito político em sentido amplo, vamos dizer assim, né? Político dentro da política, da ciência política, mas também político pensando a conjuntura política que a gente vive hoje no Brasil. Tem alguns desafios, né? Que a rede ainda não é formalizada, né? Estamos trabalhando para a formalização da rede, a dificuldade da gente captar financiamento, né? Quando os estudos de gênero não são considerados ciência, né? Não são considerados pesquisa, né? Não está nas áreas tecnológicas prioritárias estabelecidas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, como que você avança a produção de pesquisas num campo se você não tem recursos para fazer isso? Se tem pessoas sendo criminalizadas porque perseguidas, ameaçadas porque tratam desses temas, né? Então, acho que esse é um desafio organizacional, né, de continuidade. Tem desafios que são desafios da própria composição da rede, né, que é como uma rede de gênero não deixe de fora ou não reproduza o que se faz, né, nas ciências, que é garantir centralidade para as discussões raciais, para a dimensão racial dentro dos estudos do gênero, para as dimensões da sexualidade dentro dos estudos de gênero. Como que a gente consegue também garantir, né, que essa seja uma rede de fato inclusiva, não só pensando no eixo de gênero, que também tem pouco sentido se ele não é pensado também a partir de outros eixos que também são eixos de desigualdade. Eu vejo como uma possibilidade, né, ou como uma grande promessa, assim, né? Eu acho que a gente tem conseguido, ainda muito atrelado aos encontros, realizamos 2 encontros, né? A conversa para a rede começou em 2016, no Mampop. Em 2018, a gente já realizou um encontro financiado com publicação desse livro. Em 2019, realizamos outro encontro, né? É importante a gente lembrar que nesse ano de 2020 a gente teria o 3º encontro nacional. Em 2020, a proposta de realização do encontro foi submetida ao edital PAEP-CAPES, foi aprovada com relação ao mérito, mas foi classificada como uma não prioridade, né? Então, infelizmente, a gente não tem o 3º encontro, né? A questão da pandemia também viabilizaria, né, a sua realização, mas acho que é importante falar porque tem a ver com essa questão do financiamento. Então, temos também, né, o desafio de pensar a rede para além dos encontros nacionais, né? Como que a gente consolida e dá continuidade a essa rede para além dos encontros nacionais. Então, assim, acho que a gente tem alguns desafios, mas eu acho que temos também conquistas e eu acho que temos uma esperança de que é possível fazer pesquisas em gênero de forma colaborativa, diversa, plural e mais horizontal. Bem legal. E do livro? Conta um pouquinho pra gente. Então, o livro Feminismos em Rede,
Ele foi um produto do primeiro encontro da rede, que aconteceu em Brasília, né? Foi o primeiro evento público mesmo que a gente realizou com financiamento da FAPDF. Aconteceu lá no IPOL, Instituto de Ciência Política da UNB, e nesse momento a gente fez uma discussão de alguns trabalhos a partir dos eixos de teoria, do eixo de interseccionalidade, do eixo de comunicação política, do eixo de instituições, que foram os 4 eixos pensados inicialmente para a rede, e ali foi o pontapé inicial. Então, cada pessoa que estaria envolvida com a rede apresentou ali um texto, né, vinculado à sua agenda de pesquisa, aos seus interesses de pesquisa, para a gente começar a mapear algumas afinidades. Então, esses trabalhos que foram apresentados, eles foram posteriormente, então, transformados em capítulos do livro Feminismos em Rede. Ele está organizado nesses eixos, a gente tem pesquisadores das 5 regiões do Brasil. Eu acho que isso é muito legal, eu fico falando, porque eu acho que isso já é, vamos dizer, um sintoma dessa tentativa, né, de se espalhar mesmo, né, assim. Muitas pessoas que nem se conheciam naquele momento ali, nem se conheciam, já tinha lido, às vezes, o trabalho de uma da outra, mas então a gente deu início ali, o livro é esse produto, né? Obrigado, Dani. Para a gente concluir, então, nossa conversa, no final eu sempre abro espaço para, se você quiser fazer um jabá, se quiser divulgar alguma coisa. Não, acho que é difícil divulgar, né, alguma coisa agora, mas talvez eu queria chamar a atenção para a questão das eleições municipais, sabe, Coate? Vai, bora, fala aí. Esse ano, apesar, né, de todo esse contexto da pandemia, né, de reorganização do trabalho, né, das rotinas, ainda é um ano eleitoral, né, estão previstas eleições municipais para acontecerem em 2020. E as eleições municipais são muito importantes, também quando pensado sobre a dimensão de gênero, né? Nós temos um percentual muito pequeno de prefeitas, se não me engano, 12% no Brasil, 11% de vereadoras, e isso é muito grave, porque as eleições municipais, elas são aquelas que têm menor custo, né, para quem se candidata, porque a pessoa vai atuar na cidade em que reside, né? A eleição municipal é vista como a porta de entrada para política institucional, e se a gente tem um percentual tão pequeno de mulheres, é muito grave, né? Ou seja, isso vai se refletir também em outras esferas. As eleições de 2020, elas estão sendo mantidas num contexto em que você tem vários grupos de mulheres decidindo se candidatar, né? Tem atuado junto a alguns grupos de mulheres agricultoras, por exemplo, de mulheres da periferia, da zona rural, de cidades da zona da mata, e eu queria chamar a atenção para potencial agravamento da desigualdade. Entre todas as desigualdades que estão sendo agravadas com a pandemia, a desigualdade nas eleições ela vai ficar mais explícita, né? Porque você está lidando muitas vezes com pessoas que têm um acesso muito dificultado à internet. Quando tem acesso, né? As habilidades para o uso de ferramentas da internet são limitadas. As relações, elas estão, de certa forma, suspensas também pelo isolamento, distanciamento social, mas porque muitas dessas mulheres, elas estão envolvidas com a panha de café, por exemplo, que é um produto característico aqui na Zona da Mata. Então, eu acho que é importante a gente, como cientistas políticos, estarmos atentas à eleição de 2020 e às potenciais desigualdades que vão ser agravadas nesse pleito, né? Então, acho que a gente tem que ter muita atenção e muito cuidado para acompanhar isso também, né? Para a gente pensar como que isso vai afetar a possibilidade da gente transformar também a política institucional. É isso. Obrigado, Dani. Foi um prazer conversar com você e te receber aqui no Larvas. O prazer foi todo meu. Me senti, assim, muito honrada mesmo de estar participando, né? Você também é membro da rede, então eu acho que essa também é uma possibilidade de a gente se reencontrar, né? E cada vez mais estou convencida que os podcasts são instrumentos fundamentais, não só de divulgação da ciência, mas de produção também de conhecimento e de ativismo também. Obrigada. Esse
Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio. Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida.